Sejam muito bem-vindos à aula de modulação. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre modulação PWM senoidal para inversor de tensão trifásico. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve revisão que a gente viu até agora. Nós estudamos inicialmente, o conversor CCCC, o Buck, mas foi só para fazer uma certa introdução do assunto sobre série de Fourier. Depois nós partimos para o inversor meia ponte, onde nós determinamos a tensão sobre o interruptor, que a gente chama de tensão VAN. Daí nós chegamos nessa expressão principal aqui, certo? Onde ela é composta por um valor médio, uma componente fundamental e suas harmônicas centrais e bandas laterais. Aqui nessa equação, como está descrita aqui, veja que as harmônicas centrais não estão separadas das de bandas laterais, elas estão todas juntas. Se você quer apenas as harmônicas centrais, você tem que botar o n igual a zero nessa expressão. Colocando o n igual a zero, daí você vai obter, essa parte que eu entendo vai desaparecer, e essa aqui também, vai ficar só seno de mπ sobre 2. Daí você obtém as harmônicas relativas apenas à parte central, da portadora. Se você quer determinar daí a tensão VAZ, você pega a tensão desse ponto até aqui, Então você apenas subtrai a tensão do valor médio, que é o VDC. Bom, depois disso, nós fizemos o que? Nós determinamos, na aula passada, a modulação para o inversor PWM senoidal a 3 níveis. A gente viu que para ter 3 níveis, eu tenho que utilizar uma portadora e 2 moduladoras. Cada uma das moduladoras daí defasadas de 180 graus, ou de π, como está apresentado aqui no desenho. E daí cada braço, então, esse braço A vai estar defasado de 180 graus do braço B. Como que nós determinamos a tensão na carga? Nós determinamos primeiro a tensão VAZ, a tensão desse ponto até esse, que é a tensão que está definido aqui, eu digo aqui embaixo, VAZ. E daí para as defasagens, nós colocamos, de acordo com essa figura aqui que nós temos aqui embaixo, a defasagem para a moduladora igual a zero e a defasagem para a portadora igual a zero. Para o interruptor S1 e S2, como está apresentado aqui. Aí para o interruptor S3 e S4, nós colocamos então uma portadora igual a do braço A, braço inversor A, isto é, uma portadora com a defasagem zero. E para a moduladora nós botamos então a defasagem igual a menos 180. Aí nós montamos a expressão VBZ. A expressão VBZ o que seria? Seria essa expressão aqui embaixo. Só que na defasagem aqui, eu boto 0 para θc e menos 180 para θ0. Isso para VBZ. E para VAZ, aí é 0 para θc e 0 para θ0. Depois de obter a tensão VBZ, basta apenas então fazer a subtração de VAZ menos VBZ. Aí nós chegamos nessa expressão aqui. A principal diferença dessa expressão é que aparece esse termo aqui, como a gente viu. 1 menos cosseno de nπ. Quando nós temos esse termo, nós verificamos que as primeiras harmônicas que aparecem, elas não são em torno da frequência de chaveamento. Por exemplo, a gente fez uma simulação com a frequência de chaveamento de 1260. A gente viu que as primeiras harmônicas que apareceram foram em torno do dobro dessa frequência. Isto por quê? Porque se eu tenho M mais N igual a par, daí eu zero essa componente aqui, eu zero essa parte. Se eu tenho N igual a zero, veja o que acontece. Quando eu tenho N igual a zero, esse termo aqui, 1 menos cosseno de zero, vai ser zero. Uma coisa que eu acho que eu não falei na aula passada é que se vocês verificarem, nesse espectro harmônico da tensão VAB,
não vai existir nenhuma componente central, tá? Da portadora. Por quê? Ó? Porque sempre quando eu tenho m, para qualquer valor de m, se eu tenho n igual a zero, veja que esse termo aqui sempre vai dar zero, né? 1 menos cosseno zero vai ser zero. Daí vai multiplicar por todas as portadoras. Então veja, o que eu falei que como é que eu encontrava a tensão central das portadoras, né? Quando eu digo a tensão central, significa as múltiplas da frequência de chaveamento, né? Por exemplo, para M1, se fosse a frequência de 1260, aí teria uma harmônica em 1260. Daí a múltipla dessa seria daí para M2, para M3 e assim por diante, né? Mas veja que nunca vai existir no espectro harmônico dessa forma de onda as harmônicas centrais múltiplas da frequência de chaveamento. Porque sempre quando eu quero apenas obter a harmônica central, eu tenho que fazer n igual a zero. E sempre quando eu faço n igual a zero aqui, todas as portadoras, todas as harmônicas da portadora elas vão ser zeradas, porque vai ser multiplicado por zero. Tá certo? Então, esse é um aspecto que não tinha comentado na aula passada, mas que daí fica, eu deixo claro aqui, tá? Tá certo? Bom, e hoje então a gente vai analisar o conversor trifásico, tá? Essa aula de hoje eu creio que vai ser mais rápido, tá? Porque a gente só vai ver o conversor trifásico. E como a gente já tem as planilhas prontas, né? Então acaba ficando mais rápido. Ó, é bom você estar fazendo os exercícios, porque a prova ela vai ser uma prova de 24 horas. Né? E na prova de 24 horas vocês vão ter que usar as planilhas, tá? Então imagina que um aluno não tenha feito as planilhas e não tenha praticado, né? Ou digo, sei lá, um aluno não fez, copiou de outros alunos. O que acontece é que como você não tem prática, você vai tentar resolver a prova em 24 horas e não vai dar tempo. Porque você vai acabar querendo fazer a planilha na hora, ou não vai entender direito a planilha. Então, na prova de 24 horas, eu considero que todo mundo sabe exatamente como foi montada a planilha, né? E teve tempo suficiente para treinar, porque fez os exercícios. E daí na prova você simplesmente vai fazer uma aplicação da planilha para montar para responder o que for pedido na prova, tá? Então vocês têm que ter ciência disso, vocês têm que ir fazendo os exercícios e entregando eles. Porque na hora da prova também vai ser bem positivo, né? Se as pessoas já tiverem feito esses exercícios, né? Tá? E já tem a prática de trabalhar com as planilhas. Tá? Então, vamos lá. Ó, vejamos como é que eu faço a modulação PWM senoidal para o inversor de tensão trifásico, tá? Tem umas outras modulações ali que o pessoal trabalha, que é de 120 graus, que pega umas formas de ondas mais simples, mas a gente vai fazer com a modulação PWM senoidal, tá? Acho que aquelas modulações são muito simples, daí a gente não vai utilizar ela. Tá? Vamos direto então para a modulação PWM senoidal para inversor de tensão trifásico. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar a tensão VAZ. A tensão VAZ, ó, só vou botar aqui com o mouse, ó, é desse ponto A até esse ponto Z, como a gente sempre fez até agora, né? Veja, a tensão VAZ para o braço A, qual é a forma de onda dela? Ou digo, qual é a expressão dela? Ela vai ser exatamente a expressão VAZ que eu tenho aqui embaixo. Tá? Não é exatamente essa, porque o meu θC é igual a zero e o meu θ0 é igual a zero, que não está escrito aqui, tá? Mas ela é exatamente essa aqui, não vai mudar absolutamente nada, tá? Certo. Qual é a tensão VBZ? Vamos fazer o seguinte, eu acho que eu vou copiar essa expressão aqui e vou montar ela num slide novo. Aqui eu vou criar um slide novo e a gente vai montando ela. Deixa eu criar aqui um slide novo. Vou montar aqui embaixo Só um minutinho. Aqui, tem um slide novo. Vamos botar então a tensão aqui. VAZ. Bom, a VAZ eu vou colocar aqui
0. Deixa eu aumentar um pouco isso aqui para vocês visualizarem também, acompanhar. A tensão θc igual a 0 e essa aqui também igual a 0, tá? Então vai ficar tudo... deixa eu tirar esses parênteses aqui que vai ficar mais fácil de ver. Acho que ficou claro agora, né? Tá, então essa aqui é a minha tensão VAZ. Agora como é que ficaria a tensão VBZ? Deixa eu pegar... Vamos escrever ela aqui. Então deixa eu escrever aqui para vocês a VBZ. A moduladora aqui, ó, nós vamos utilizar o que, ó? Menos 3π sobre 2. Aqui é 120. Deixa eu... Onde é que está o π aqui? Está aqui. Vou botar assim, dividir por 2. Menos 3π sobre 2. Então vamos escrever direitinho. Certo? Tá, esse aqui então é a moduladora, né? Ok. Agora, a portadora vai ser igual, tá? A portadora é igual. E agora, aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Menos 3π sobre 2. Fazer aqui, deixa eu melhorar aqui essa conta aqui para ficar mais bonitinho. Tá certo? E agora nós temos também a tensão VBZ. Só ver uma coisa aqui, aqui no livro também foi usado, menos, opa, é 2π sobre 3, né? É 120, né? Então deixa eu alterar lá. É 2π sobre 3. E agora a gente faz a mesma coisa para VBZ. Veja que ali no VCZ, veja que ali no slide ela tá só a forma de onda da componente fundamental, tá? Aqui eu tô botando todas as harmônicas também, né? Vou só reduzir aqui, ó. Tá. Então aqui, ó, eu apresentei para vocês as três equações, né? Deixa eu tentar dar um zoom aqui para ficar melhor de ver. Tá certo? Estão aqui as três equações com as três defasagens. Bom, e agora o que eu tenho que fazer? Ó? Agora eu quero determinar, por exemplo, a tensão VAB, né? Porque eu quero determinar, digamos, a tensão de linha. Aí o que eu tenho que fazer agora para determinar a tensão de linha? Eu tenho que subtrair, por exemplo, o VAZ por menos VBZ, certo? E eu vou subtrair isso aí por partes, tá? Então vamos lá, vamos fazer essa subtração. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou primeiro pegar, ó, VDC-M cosseno de ômega 0 e vou subtrair de VDC-M cosseno de ômega 0t menos 2π sobre 3. Então deixa eu pegar, eu vou fazer isso aqui, ó. Então, basicamente, o que eu tinha lá, ó? Eu tinha lá para VAZ, considerando agora só a fundamental, né? Então eu tinha VDC M cosseno de ômega 0t, VBZ igual a VDC M cosseno de ômega 0t menos 2π sobre 3. Eu posso escrever isso aqui também no formato fasorial, eu acho que é melhor. Ó.
VDCM com ângulo de 0. E aqui então, VDCM com ângulo de menos 2π sobre 3. Ó, se eu subtraio uma da outra, para eu ter tensão VAB, para eu subtrair isso aqui, eu tenho que utilizar, tenho que transformar no formato retangular, né? Isso aqui está no formato polar. Então eu vou botar aqui VDCM, que vai ficar 1 menos... vamos primeiro transformar, né? Essa primeira expressão vai ficar M, VDCM cosseno de 0 mais J seno de 0. Depois menos, né? Ali faltou um C. VDCM, né? VDCM. E daí a segunda vai ficar cosseno de menos 2π sobre 3. Opa, desculpa, aqui é cosseno de... Acho que é isso, menos J seno de 2π sobre 3. Tá, então aqui eu tenho, ó, VAB vai ser igual a VDCM. Isso aqui dá 0, isso aqui dá 1, né? Então vai ficar só VDCM menos VDCM. Multiplica quem aqui daí, ó? Então vamos fazer. Deixa eu pegar aqui na calculadora para mostrar para vocês. Então, se eu tenho cosseno de 120, ó, vai dar menos 1/2. Então, deixa eu colocar ali. Então, menos 1/2. Depois, menos J seno de 2π sobre 3. Vamos ver quanto é que vai dar isso. Então, se eu fazer aqui, ó, 120 seno, ó, dá raiz de 3 sobre 2. Aqui vai ficar raiz de 3 sobre 2. Ó, esses menos aqui, então, eu vou botar tudo em evidência e ele vai ficar mais, né? Então, aqui vai ficar, ó, VDCM menos, não, daí é mais, né? VDCM, que vai ficar, aqui já poderia fazer direto aqui, né? Já vou botar em evidência aqui, ó. Então vai ser VDCM. Então ali vai ficar 1 mais 1/2 e mais J raiz de 3 sobre 2, né? Então VAB vai ser igual a VDCM. Isso aqui vai dar 3/2 mais J raiz de 3 sobre 2. Agora, se eu quero determinar amplitude e fase, o que eu faço? Eu tenho que transformar tudo para o formato polar, né? Que isso aqui está no formato retangular. Aí a amplitude vai ser o que, ó? Vai ser VDCM vezes a amplitude é raiz quadrada do primeiro mais a raiz quadrada do segundo. Aí aqui ficaria 3 e aqui 4, né? Já vamos botar assim, então, 9 e 4 aqui, né? Certo? E o ângulo seria, então, arco tangente da parte imaginária sobre a real. A parte imaginária, então, seria raiz de 3 meios, aí dividir pela parte real, que é 1/2. Então, vai dar o inverso da raiz de 3, né? Então aqui ficaria, ó, VAB igual a VDCM. Aí vamos botar aqui dividido por 2, né? Porque isso aqui vai ficar em evidência.
e depois vai sair da raiz. E aqui nós vamos ter um raiz de 12, né? Certo? E raiz de 12 é o que, ó? É 4 vezes 3, né? Tá? E daí ele sai, ele sai aqui, né? Deixa eu ver se está certo. Está. Então esse 4 vai sair para fora da raiz, né? E vai se transformar em 2 e vai cortar com esse, tá? Isto é, vai ficar só raiz de 3, né? Tá? Vamos botar aqui, esse aqui vai ficar raiz de 3. Vamos determinar agora o ângulo. O ângulo, então, seria o arco tangente desse valor aqui, né? Só que eu percebi que tem uma coisinha errada aqui, né? Veja que aqui é 3 meios, né? E lá eu botei 1 meio. Então, deixa eu arrumar isso aqui. Aqui, então, vai ficar 3 meios. Então, esses meios, eles se cortam. E aqui vai ficar, então, arco tangente de raiz de 3 sobre 3. Fazendo a calculadora, isso aqui vai dar 30 graus, tá? Então, deixa eu verificar aqui, ó. 3 raiz dividido por 3 dá igual a esse valor. Aí se eu faço o inverso da tangente, ó, dá 30 graus. Certo? Então aqui dá 30 graus. Agora deixa eu escrever isso aqui na função de cosseno, né? Então ficaria, ó, VDC vezes raiz de 3 vezes M, né, com cosseno de ômega 0 ômega 0t mais π sobre 6, né? Tá. O que a gente analisa agora, tá? Tem uma coisa muito importante aqui, ó, que seria esse valor aqui, ó. Opa, deixa eu escrever aqui ao lado. Vou até escrever em branco aqui, ó. Certo? Qual é o valor do nosso barramento? Ó, o valor do nosso barramento é 2 VDC. Tá? Então verifique que eu não estou utilizando o máximo valor do barramento. Tá? Observando sempre a tensão de linha, né? E seria legal eu utilizar o máximo valor do barramento. Aqui, quanto do barramento que eu estou utilizando? Ó? Bom, daí eu faria o que? Eu faria VDC raiz de 3 dividido por 2 VDC, né? Isso aqui então vai dar raiz de 3 sobre 2, que é aproximadamente 0,866. Tá? Então veja, eu não consigo utilizar, claro, obviamente eu tenho que considerar isso aqui o índice de modulação igual a 1, né? Então eu não consigo utilizar o máximo valor do barramento, tá? Quando eu faço uma modulação PWM senoidal simples. Eu não consigo, tá? Eu poderia até aumentar o valor da moduladora, porém eu iria ter sobremodulação. E a sobremodulação ocasiona um problema que é grave. Ela cria subharmônicas. O que são subharmônicas? São harmônicas com baixa frequência. Então veja, o meu objetivo é fazer com que as minhas frequências sejam o mais elevadas possíveis das harmônicas. Por quê? Porque daí eu posso projetar os meus componentes passivos para essa frequência elevada. Se eu faço uma sobremodulação, o que acontece é que eu vou ter subharmônicas, que são frequências mais baixas, e obviamente que isso vai ocasionar o quê? Eu vou ter que projetar meus componentes passivos para essa frequência baixa. Então, isso é um problema que não pode acontecer, tá? Então veja, eu não posso ultrapassar, a moduladora não pode, em ocasião alguma, ser maior do que a minha portadora, tá? Caso contrário, terão sobremodulação, isto é, será gerada subharmônicas, tá? Certo, então essa é a primeira análise que a gente faz e a gente vai fazer isso através de uma simulação, só para a gente observar o que acontece, tá? Então, deixa eu apresentar aqui, mostrar para vocês a simulação.
Então, digamos que eu tenha essa simulação que eu fiz aqui no PSim, tá? Ó, veja, como é que eu montei essa simulação? Eu peguei aqui duas tensões, vamos usar as tensões que estavam antes, né, que era 200. Deixa eu botar aqui, eu botei 50, então eu vou botar 200. Aqui eu também vou colocar 200, né, para ter um barramento de 400 volts, tá? A carga aqui pode ser qualquer. Veja, as moduladoras, ó, eu botei 90 graus a fase, por quê? Porque daí eu faço com é um cosseno, né? De frequência 60. Para essa moduladora eu faço daí o 90 menos o 120, né? Porque a sequência é ABC, né? Não é ACB. Certo. Aqui eu boto uma outra moduladora com 90 e mais 120, tá? A amplitude, se vocês verificarem aqui, eu estou utilizando 1 volt, né? Então a portadora pode ter no máximo 1 volt. Aqui a tensão de pico a pico, eu coloquei 2, né? Por quê? Porque quando você faz no PSim, o que você acaba fazendo lá no PSim? Para aquela... Isso vai de cada simulador, tá? No PSim, se tu bota só a triangular, né? Ela vai ficar assim, né? De 0 a 2. Então, esse aqui é 2 e aqui é 0. Aí tu tem que colocar um offset de menos 1, né? Porque daí tu puxa esse gráfico para baixo, tá? Aí ele vai ficar assim, né? Isso vai de cada simulador, tá? O PSim se faz dessa forma. Aí tu bota um offset de menos 1, daí acaba aqui ficando 0, né? E aqui menos 1 e aqui acaba ficando 1, né? Tá? E daí a minha moduladora, ela é o valor de pico, né? Daí eu fiz com que ela ficasse lá com o valor máximo igual ao valor de pico da portadora, tá? Tá, então vamos voltar lá na simulação. Tá aqui, né? Tá, a frequência de chaveamento é 1260. A razão cíclica, o duty cycle, eu botei 0,5. Tá? Eu só tô dando essas dicas, às vezes tem pessoas que nunca usaram o PSim, né, tá? Por que 0,5? Ó? Quando eu coloco 0,5, ela fica com um formato de onda triangular. Quando eu boto a razão cíclica igual a 1, daí ela vai ficar com formato de onda de dente de serra, tá? Isso aqui daí vai ficar igual a 1. Se eu boto 0,5, ela fica com esse formato aqui, tá? Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá, a portadora, eu vejo que eu botei a fase igual a 0. Tá? Então, se a gente faz essa simulação aqui, ó. Eu vou simular ela. Ó, tá aqui o resultado da simulação. Essa aqui não é a tensão que eu quero. Vou pegar a tensão VAB. Tensão VAB, então, ela é uma tensão de 3 níveis. E agora, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer a FFT desse sinal para podermos observar qual é o valor de pico da fundamental que nós acabamos de determinar. Então, se vocês verificarem aqui, ó, deixa eu botar uma espessura maior. Ó, se vocês verificarem, ele não chega a 400, tá? Ó, ele não chega a 400, tá? Que deveria, né? Digo, seria melhor que chegasse, né? Ele chega a que valor? Aí vamos fazer na calculadora aqui, ó. Ele vai chegar ao valor de quanto? De 3 raiz dividido por 2, que é 0,866 vezes 400, tá? Isto é, 346,41. Então vamos verificar esse valor. E é o que nós obtivemos ali, tá? Ó, 346,4 ali, né? Ponto 39. É muito próximo. Tá certo? Então veja, ele não chega nesse valor, tá? Agora a gente até poderia tentar colocar aqui uma sobremodulação, digamos, ó, vou aumentar aqui, por exemplo, botar 1.2 para todos eles, né?
Não sei se já vai aparecer com esse valor, tá? Mas ele começa a aparecer uma sobremodulação, ela começa a aparecer subharmônicas. Então vamos dar uma analisada. Olha só o que começa a aparecer, ó. Começa a aparecer uma harmônica aqui em baixa frequência, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Tá? Ó, na frequência de 300. Tá? Então, não é interessante que apareça aqui. Por quê? Primeira coisa é que se tu for projetar um equipamento comercial com essa subharmônica aqui, ele já não vai ser aprovado, tá? Porque essas harmônicas aqui, você tem que respeitar a faixa de harmônicas, tá? Então já não vai ser aprovado. Então, não é interessante pra gente que tenha sobremodulação, tá? Porque, ó, verifiquem, com sobremodulação, o valor de fato da modulador começa a aumentar. Ó. Antes estava em 349, né? Agora, ó, já foi para 381, mas começa a criar subharmônica, não é interessante. A gente vai ver que tem outras formas de fazer isso sem criar subharmônica, que é injeção terceira harmônica ou com modulação vetorial. Tá? A gente consegue não ter sobremodulação e ainda aumentar o valor da moduladora da fundamental, certo? Então deixa eu tirar esses valores aqui, né? Tá, então vamos continuar. Então, a análise que nós fizemos até agora foi o seguinte. Nós pegamos, determinamos já as três tensões, fizemos a análise da componente fundamental e agora vamos fazer a análise das harmônicas, tá? Que é fazer o que? Nós vamos simplesmente pegar essa expressão aqui, ó, veja que o que mudou dessa expressão para essa? Unicamente foi esse cosseno aqui, né? Final aqui. Então a gente vai ter que pegar esse cosseno aqui e subtrair desse outro cosseno. Então quando você acaba subtraindo essa expressão VAZ dessa VBZ, que acaba resultando essa outra expressão aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Tá? Agora vamos dar uma olhada como que ficou essa expressão. Veja, aqui essa expressão ficou, vocês lembram daquele seno de m mais n vezes π sobre 2? Então isso aqui se manteve. Então, com isso aqui a gente conclui que se eu tenho m mais n par, então as harmônicas dão zero. Agora aqui surgiu duas coisinhas novas, ó. Surgiu aqui, ó, seno de nπ sobre 3. Ó, com esse seno de nπ sobre 3 a gente já conclui uma coisa. Ó. Se n é igual a zero, então sempre as harmônicas vão dar zero. Isso significa que nós novamente não vamos ter as harmônicas centrais. Tá? Então quando, por exemplo, eu tenho m igual a 1 e n igual a 0, que é o caso que eu encontro uma harmônica central, então veja que já dá zero novamente. Então para qualquer m, sendo que n é igual a zero, eu tenho harmônica zero. Tá? E tem uma outra coisa interessante aqui também. Ó. Todas as harmônicas de bandas laterais múltiplos de 3, isto é, quando eu tenho n múltiplo de 3, isso aqui também dá zero. Tá? Então essa é a conclusão que a gente tira dessa nova expressão que nós obtivemos. Então aqui embaixo eu dou alguns detalhes, tá? Dessa análise. O que a gente pode fazer agora, tá? A gente pode vir e simular então essa tensão VAB tanto no PSIM quanto no MATCAD para a gente verificar se está tudo de acordo com o esperado, tá? Então vamos dar uma olhadinha, ó. Aqui no MATCAD primeiro. Ó, veja que é a mesma planilha, tá? A mesma planilha. Aqui eu botei o índice de modulação igual a 1, para a gente verificar que nós alcançamos os valores. Deixa eu botar melhor, aqui dá para ver melhor. Ó, nós alcançamos os valores de no máximo
0,86 ou raiz de 3 sobre 2. Né? Ó, as defasagens aqui ó, da portadora e da moduladora eu botei igual a 0, tá? Claro, por que eu tenho que botar igual a 0 aqui? Ó? Porque todo o cálculo da expressão inteira já está pronto aqui, então obviamente eu não posso mais mexer nesses xt e xy, aqui pelo menos na planilha, né? Tá? Porque toda a consideração das defasagens já foram feitas, até que nós obtivemos essa expressão aqui. Então vejamos o que isso resulta. Ó, a expressão, a forma de onda está aqui apresentada, certo? A forma de onda 3 níveis. E agora, o espectro harmônico, ele se encontra aqui, ó. Tá? Então, vocês verificam que ela não tem harmônicas centrais, como a gente tinha previsto. Não tem. E a primeira harmônica, ela vai aparecer em torno da frequência de comutação. Ó, veja aqui, mais ou menos aqui assim, ó. Não sei, não vai dar para ver, mas veja aqui está a harmônica, você pode ver que é a 19ª e aqui a 23ª. Então a do meio seria a frequência central, que ela não existe. A mesma coisa aqui, ó, 41 e aqui 43, tá? A harmônica central seria o 42, né? Tá? Então, o que a gente pode fazer? Vamos simular lá no PSIM, vamos dar uma olhadinha e ver como é que ficou esses valores. Deixa eu verificar, ó, simulando. Acho que tem que fazer uma modificação antes. Deixa eu verificar. Não, acho que a gente já tirou, né? Simulação, de sobremodulação. Então está tranquilo. Então vamos ver o resultado. O resultado está aqui. E agora eu vou fazer FFT para ver se a gente alcança lá o valor de 0,86. Né? Era para dar 349, eu imaginei. Então deixa eu dar aumentar a espessura. Tá, o valor que nós obtivemos lá foi, não, desculpa, era 346,41, né, alguma coisa assim. Aqui deu 346,39. Tá? Agora vamos dar uma olhada nas harmônicas. Então essa harmônica aqui, ó, a gente viu que essa maior aqui, nesse lado onde eu estou botando o mouse, era a 19ª. A 19ª significa 19 vezes 60, né? Então tem que ter a frequência ali de 1140. Só verificar. Ó, como vocês podem ver aqui, ó, tá a frequência de 1140. A amplitude dela aqui está 110,08. Vamos dar uma olhada lá no PSIM. No Maticad, desculpa. Agora 110. Ó, essa aqui tá ali, ó, 110,27. Tá, então tá aqui, ó, 110,08, muito próximo, né? A mesma coisa vale para o outro lado, né? Tá igual. Vamos ver essa aqui, ó. Essa aqui, essa harmônica, ó, é em 2460. Vamos olhar lá no Maticad. Essa aqui é a 41ª. Então 41 vezes 60 tem que dar aquele valor, né? 41 vezes 60 dá 2460. Então está perfeito, né? A outra coisa que a gente pode analisar aqui, ó, a taxa de distorção harmônica, que eu calculei aqui. Aqui é dividir todas as harmônicas pela fundamental, né? Então, vamos ver o resultado. Aqui deu 0,67, isto é 67,3%. E lá no PSIM eu posso pedir para calcular. Se eu apertar aqui embaixo, ó, THD, frequência fundamental 60. Aqui deu algo em torno de 0,68 e lá deu 0,67. Isso é um pouco relativo, né? Por exemplo, ó, quando eu altero aqui, se eu boto 400 aqui, por exemplo, já calcula um outro valor. Fica meio próximo, tá? Mas isso aqui, isso aqui depende de cada software, depende do passo de cálculo, tá? Mas o valor está próximo, né? Está bem próximo, tá? O que mais que a gente pode analisar? Daí aqui a gente pode fazer aquela brincadeirinha de novo, né? Que é trocar os M's e os N's e verificar os valores, ó.
A gente disse que para qualquer m vai dar 0, né? Então vamos botar m igual a 1, ó, dá 0. M igual a 2 dá 0. Isso é meio que óbvio, né? Porque nós temos esse n aqui, ó, que está multiplicando c, então obviamente que vai dar 0. Né? A gente disse também que m mais n igual a par, então dá 1, né? Então n1, m2 vai dar 3, então dá diferente. Né? E aqui vai dar, ó, se eu boto m1, n1, vai dar par, né? E assim por diante, tá? Tá, então, essa aqui é a nossa análise do sistema trifásico. Prezados, para a aula de sistemas trifásicos, né, de modulação, seria isso, tá? Porque essa é a modulação PWM senoidal simples, né, não tem muita coisa para falar, tá? Então, mas veja, eu vou pedir para vocês fazerem uns trabalhinhos, tá? Um trabalhinho, na verdade, né, a respeito desse tema, que basicamente é fazer o que você já vem fazendo. E a gente vai também ver outros tipos de modulações para sistemas trifásicos, né? Que na próxima aula, então, a injeção terceira harmônica, e na outra depois a gente começa a ver essa modulação para conversores multiníveis. A parte de vetorial vai ficar para a segunda prova. E veja, às vezes a gente faz umas aulas um pouco mais curtas, mas em outras aulas elas ficam um pouco mais longas, tá? Então, não se preocupe se essa aula ficou mais curta. Eu creio que nas aulas lá para conversores, como é que é o nome? Os matriciais, em algumas das aulas elas vão ficar um pouco longas, tá? Então não se preocupe aí com o tempo das aulas, tá? Então, pessoal, para essa aula seria isso, tá? Eu vou deixar um trabalho para vocês. E vão se preparando aí que em breve, né, a gente vai ter uma prova, né? Tá? Então, deixo um abraço aí para vocês e até a próxima aula. Tchau.